Olá, meu colega advogado, minha colega advogada, sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. Como vocês já sabem, nesse período ainda de pandemia, a OAB do Rio de Janeiro tem procurado cada vez mais trazer especialistas, pensadores, ativistas do meio jurídico, do meio da cidadania, para esclarecer muitas coisas relacionadas ao nosso dia a dia enquanto advogados, operadores do direito, e também para você que é cidadão, que está navegando e chegou até o portal da OAB, até o nosso canal do YouTube. E hoje o nosso tema é a reforma política e direito eleitoral. Muitas coisas têm acontecido relacionadas a esse tema, e hoje quem está conosco aqui é o doutor Bruno Andrade, ele que é secretário de modernização do Tribunal Superior Eleitoral, e também a doutora Vânia Aieta, ela que é presidente da Comissão de Direito Constitucional da nossa OAB aqui do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. E queria começar aqui com a doutora Vânia. Doutora Vânia, tem se falado muito em reforma política. O que isso atinge a nossa realidade hoje? O nosso sistema ele contém muitas falhas que precisam ser resolvidas na sua estrutura. Qual é a sua visão? Olha, em primeiro lugar, agradecendo aqui o convite ao doutor José Fernandes Júnior. Existe já uma demanda contida, já de algum tempo, né, de você criar uma certa uniformização de procedimento na área eleitoral. Quando veio a incidência do Código de Processo Civil, né, na aplicação do direito eleitoral, né, que foi até algo determinado, né, a aplicação subsidiária, né, do Código de Processo Civil, quando não havia, né, normatividade específica, né, sobre determinadas questões, muita controvérsia se estabeleceu, sobretudo em relação a procedimentos, prazos, né, recursos. Então, hoje, o Código de Processo Eleitoral ele é uma expectativa muito esperada, né, da comunidade jurídica eleitoral. Reformas nós sempre tivemos, né? A política ela é muito ágil, ela é veloz, né? A cada momento, né, você tem um novo desenho, né, das coisas, né? Um novo desenho institucional. A política ela não é algo estratificado, ela, às vezes ela vai de forma muito mais veloz que o direito. Então, de tempos em tempos, né, e ainda mais de acordo, né, com a própria natureza do direito eleitoral, as reformas sempre foram necessárias e da ordem do dia. Mas eu destacaria, doutor José, que o Congresso Nacional é uma assembleia de vencedores, não é? O contribuinte não faz a lei tributária, né? O apenado não faz a lei penal, né? Mas o destinatário da norma eleitoral é o que produz a norma eleitoral, né? Então, eles, obviamente, eles legislam sempre com uma perspectiva de proveito próprio naquela assembleia de vencedores. Mas em algumas situações, e eu vejo aí na própria questão aí do distritão, que nós estamos aí com um perigo, né? E isso seria um retrocesso assim gravíssimo, não só para as minorias, para o asseguramento de direitos fundamentais, para a diversificação, né, dos players, né, numa assembleia política, nas casas legislativas, no asseguramento dos direitos da minoria, mas até para os partidos políticos mesmo. Talvez, doutor José Fernandes, os partidos, dirigentes nacionais dos partidos não tenham, né, até porque a ciência política nos ensina, né, que quando o cara chega num determinado ponto, né, de grandeza, né, nas suas áreas de atuação, ele perde um pouco a autocrítica, né? Talvez eles não tenham, nesse momento, uma compreensão segura do malefício que
que o Distritão pode trazer para eles, partidos políticos, sobretudo. Eu quero voltar à questão do Distritão, mas eu queria entrar agora na questão técnica do tribunal e das urnas eletrônicas de uma maneira geral. Nos últimos meses, a gente tem visto assim, uma ofensiva muito grande a partir do presidente da República e seus apoiadores. Inclusive, tem uma proposta de mudança, uma emenda constitucional que está sendo estudada lá no Congresso Nacional para que se modifique a estrutura da coleta de votos aqui no nosso país, né? As urnas eletrônicas elas estariam sendo questionadas. O próprio ministro Barroso já espancou algumas dúvidas. Mas, na sua visão, o que está faltando ainda para as pessoas ainda terem essa motivação de acharem ou de terem algum fundamento para questionar o processo da votação eletrônica no Brasil? Uma parte, como você falou, é o que o ministro Barroso já deixou claro, né? O Congresso Nacional é soberano. Então, o que ele decidir e o Supremo validando como constitucional, o TSE não tem muito o que fazer, ele vai ter que cumprir. A questão é saber, eu sempre digo, né? A expectativa com o voto impresso, ela vai ser cumprida? A gente vai cumprir as expectativas de, por exemplo, evitar fraudes, uma suposta fraude, né? Ou dissipar qualquer tipo de dúvidas do processo eleitoral? Eu penso que não. Eu penso que é uma solução que vai frustrar expectativas. Tem muito disso também, às vezes, em reformas eleitorais, né? Como a professora Vânia falou, às vezes muda muito, vai ficar tudo como está. Então, muda-se achando que vai ter um resultado e não vai ter. Então, alguns exemplos... Sim, talvez até com o acréscimo de mais um dado no meio dessa história, poderia servir até como mais um elemento de perturbação mesmo, né? Elemento de confusão, né? De criar uma suspeição da onde não havia, né? Agora você tem a possibilidade de ter voto impresso. É isso, é porque a inserção do voto impresso, independente da análise jurídica dela ou não, é você trazer um elemento que vai reavivar coisas que já tinham sido solucionadas e não vai solucionar essa eventual suspeita de fraude. E eu sempre gosto de dar alguns exemplos, né? Primeiro, o papel, ele não é fraudado? Claro que é. A maioria das fraudes que existem hoje no Brasil são em papel, não é digital. Então, você tem certidões de nascimento fraudadas, é em papel. Você tem documentos de identidade fraudados, é em papel. Você tem tintas diferentes que some em determinado tempo, às vezes de uma caneta com uma assinatura diferente, é em papel. Então, às vezes, essa fragilidade, essa suposta fragilidade do sistema eletrônico não vai ser fortalecida com o papel. Então, e eu sempre brinco, né? Falam, não, a gente precisa ter uma independência do software. Que independência é essa? Quem é que imprime a cédula? Não vai ser o software de votação? Então, não existe uma independência de software na modalidade proposta hoje. Alguns países chegam a fazer uma independência de software quando pegam uma cédula, que é física primeiro, e depois digitaliza para totalizar. E mesmo nesse sistema, que em tese tem uma independência de software, já foi levantada supostamente fraudes no sistema de contabilização. Então, na Austrália, por exemplo, uma comissão parlamentar de investigação sobre o voto impresso lá naquele país, tem voto impresso também, e tem máquinas de contar votos. Então, aquela pessoa que fala, não, vocês estão inventando fake news, não vai voltar a cédula. Não vai voltar a cédula. Mas como tem hoje proposto, vai voltar a contagem manual posterior. E a contagem manual envolve um aspecto humano, que pode ter erro e má-fé. Então, erro de contagem errada. Sim. Eu queria fazer uma ponderação política aí para você nessa questão. E a ponderação que eu vou fazer, Bruno, é a seguinte, e eu gostaria de partir de uma premissa até para poder justificar o que eu vou dizer, para não ser mal interpretada. Eu te diria como premissa, Zé Fernandes, que eu tenho uma confiança absoluta na urna eletrônica. A urna eletrônica é um dos grandes tesouros do Brasil. Nós, inclusive, estamos exportando, né,
a urna eletrônica. O TSE, o doutor Bruno pode dizer, ele é convidado pelo mundo afora para falar dessa experiência exitosa, maravilhosa que a Justiça Eleitoral do Brasil fez com a urna eletrônica. Mas vamos entender o contexto político que nós estamos vivendo nesse momento. Nós temos uma sociedade, né, que está completamente dividida, né? Temos aí uma sociedade, né, que polarizou e, evidentemente, em razão da pandemia, em razão de uma série de incidentes, e aqui não me cabe comentar, e nem estou fazendo corte ideológico, nem política aqui, mas o presidente da República me parece que não goza, neste momento, até ao seu sentir, né, da tranquilidade eleitoral que ele gostaria, né? Então, 2022 já está na porta, doutor Zé. Uhum. Ele está antecipando, né, a um possível resultado que talvez ele não esteja esperando, né? Todo político, eu não estou falando porque seja ele, qualquer político tem um plano A, o plano B, o plano C, nós sabemos disso. Então, criou-se um factoide na sociedade, né, de que o sistema não é seguro, de que a urna não é segura. Olha, eu sou advogado eleitoral, você sabe, há 30 anos. Toda vez que alguém perde eleição, tem choramingueira com a urna, né? Na eleição passada mesmo, eu tive cliente, ligou para mim e disse assim: doutora Vânia, eu tive menos votos que o número de pessoas da minha família. Eu falei: você já parou para pensar se as pessoas todas da sua família votaram mesmo em você? Né? O fato é que o derrotado, ele tem que colocar a culpa em alguém, em alguma coisa. Criou-se esse factoide, Júnior, só para terminar, né? E esta insegurança no país, né, de determinados bolsões, notadamente apoiadores do presidente, de que o sistema não é seguro. Agora, vamos lá. A soberania, né? Nós temos o plano externo e o plano interno. No plano interno, ela é representada pelo processo eleitoral. O processo eleitoral, ele precisa ser, né, vamos pegar aquele espírito aí, né, do rule of the game, ele precisa ser reconhecido e aceito por todos os atores, por todos os players do sistema. Se você gera uma insegurança, Júnior, num determinado setor da sociedade, isso não é bom. Sim. Isso não é bom. Eu dividiria as questões, doutor Bruno, em duas situações. Uma situação que tem grupos que querem a impressão do voto mesmo, e isto é impensável, porque feriria, inclusive, a sigilosidade do voto. Isto tem que ser descartado, não pode ser nem objeto de discussão. Agora, me parece, né, e aqui eu vou fazer uma ponderação, até para que não fiquemos, né, num discurso unânime, que se tivéssemos a impressão tão somente fulano de tal votou tal dia, tal hora, na zona tal, sessão tal, né, e a possibilidade do cara levar um recibo lá para casa, que isso arrefeceria, neste momento, este mal-estar da sociedade. Vai gerar um dinheiro absurdo? Vai. Um dinheiro desnecessário? Vai, porque, volto a dizer, tenho segurança total nas urnas eletrônicas, vai ser um dinheiro jogado fora. Porém, a democracia tem custos. E se você puder trazer, num momento de grande complicação no país, né? Uma sociedade tão dividida, um pouco de paz, né? Um pouco de serenidade, Júnior. Eu penso assim, para que possamos enfrentar 2022, né? Já entrando com, né, um pouco desarmados, né, para este novo embate eleitoral,
eu vejo até como algo que poderia ser pensado. Sim, doutora Vânia, como foi bem dito, é necessário tranquilidade e que haja também o não vício de pessoas interessadas no processo. Ninguém deve ser contra, a priori, a um aperfeiçoamento do nosso processo eleitoral. Mas isso não pode ser tocado no ambiente de extrema paixão, não é? Eu queria voltar aqui para o doutor Bruno. Doutor Bruno, como é que os operadores dentro do tribunal, os servidores de uma maneira geral, as pessoas que operam com o processo eleitoral de uma maneira geral, como é que eles veem esse tipo de suspeições? Existe dentro do próprio tribunal alguém que acredite que o sistema tem falhas, que o sistema pode ser modificado? Qual o sentimento dos operadores? Graças a Deus a gente vive numa democracia ainda, né? Espero que ainda por muitos anos, e não existe unanimidade em lugar nenhum. E eu sempre tive um professor que falava que o que não melhora, piora. Então, os sistemas sempre têm que evoluir e a urna eletrônica, por exemplo, vem evoluindo. Então, desde 96 até hoje, a gente teve várias inserções de segurança na urna, por exemplo. A equipe hoje que desenvolve o software da urna, e ele é 100% do TSE, uma parte desse software que é desenvolvido na linguagem Linux, ela foi absorvida pelo sistema operacional da Linux oficial, como uma medida de segurança extremamente vantajosa, porque o Linux é um programa aberto que qualquer pesquisador, qualquer programador pode mexer nele. Então, a gente fez uma adaptação de segurança para a urna eletrônica e isso foi incorporado à versão padronizada da Linux. Então, a gente conseguiu ganhar nesse rol de pesquisa. Então, os servidores têm pessoas a favor, pessoas contra, como em toda a sociedade. O que acontece é que, na maioria das vezes, a gente não vê o papel como um melhorador. Então, muitas vezes as pessoas usam, não, mas a Argentina tem a urna eletrônica de terceira geração, e esse discurso já foi construído para dar uma ideia de avanço. Então, a urna eletrônica do Brasil seria de primeira geração e a da Argentina é de terceira geração, logo assim mais evoluída, mas não é verdade. Então, por exemplo, a forma que a urna eletrônica da Argentina grava os votos é diferente da brasileira. A brasileira grava mediante mídia física em contato físico com o hardware da urna. Na Argentina, eles usam um sistema que é muito parecido com esse cartão de aproximação de cartão de crédito. Isso já teve fraudes, porque isso é via frequência de magnetismo. Então, isso com uma radiofrequência de um aparelho celular, por exemplo, você consegue mudar a gravação do chip. Então, o que a urna manda para o chip via radiofrequência pode ser adulterado. Então, o fato de denominá-la de terceira geração não denota disso um avanço efetivamente. Foi mais um discurso. Não quer dizer que ela seja mais segura, né? Mais segura, é isso. Cada país tem uma sistemática específica. Eu brinco, né? Resolve os problemas que lhe atinge. A pessoa resolve a dor que lhe aperta. Então, no Brasil, a gente precisou da urna eletrônica por causa do nosso histórico. Então, o Vitor Nunes Leal, quando fala de coronelismo inchado em voto, já mostrava como as eleições no Brasil eram fraudadas a todo momento. A Lília Morir Schwartz, na Brasil, uma biografia, fala também que a eleição que Vargas perdeu em 30 foi objeto de declaração de fraude de ambos os lados. Sim. Tanto o vitorioso quanto o derrotado falou que houve fraude. Então, a gente resolveu um problema. Teve exemplos aí recentes até. Isso. A Consult que nós vivemos, né? Em 82. Na eleição do Brizola em 1982 e a famosa fraude das eleições de 1994. Que, inclusive, deram ensejo, né, à implantação da urna eletrônica em 1996. Doutora Vânia, só um dado histórico assim, interessante, o seguinte, é que, por exemplo, o governo agora, o presidente Bolsonaro, os seus adeptos, sim, eles defendem exatamente o mesmo modelo que é praticado na Venezuela, que é o voto que é eletrônico e depois a cédula é colocada numa urna também. Eu vi até o deputado Glauber Braga
ele dizendo que a emenda poderia chamar do voto bolivariano. Falou assim, Mas, olha, né? não é só no voto, né? Porque nós estamos vivendo aí uma pandemia e o Maduro, ele no outro dia estava defendendo um tônico que algumas gotas milagrosas curavam. Tá Pois é. igual a nossa cloroquina aí. Pois é. Doutora Vânia, eu queria voltar àquela questão inicial, porque a gente já está na parte final. Nosso papo aqui agarra. A gente vai voltar a falar novamente de direito eleitoral, de outras questões, mas para finalizar, o que está sendo discutido agora do distritão? O que é isso para a pessoa assim, que está bem distante do assunto entender? Seria uma primazia, né, do voto majoritário, né? É o fim, né, do sistema proporcional. Então, na verdade, eu vou falar palavras bem fáceis, né, para aqueles que estão por exemplo, o cidadão quer eleger um deputado federal. Ganha quem tem mais voto. Quem tem mais voto. Ele é do município de Nova Iguaçu, por exemplo. Ele vai eleger um deputado federal apenas que represente o município de Nova Iguaçu ou apenas... Não, na eleição do ano que vem nós não temos eleições municipais, né? Nós temos eleições regionais, né, dos estados da federação e a eleição presidencial. Então, vamos partir do paradigma do estado do Rio de Janeiro. Quem tiver mais votos é uma primazia numérica, doutor José. É uma primazia numérica. Quem tem mais votos entra, né? Isso. Agora, isso é um atentado, né, contra a representatividade dos partidos pequenos, dos grupos minoritários, né, dos grupos identitários, e até, de um modo geral, eu não vou nem falar de partido só pequeno, não. De um modo geral, até os partidos, assim, vamos dizer, mais robustos podem ser prejudicados com isso. É o império dos tubarões da política. Só que tem gente, e agora o Bruno vai rir do que eu vou dizer, que pensa que é tubarão, né? Eu levei no início da conversa aqui. Quem legisla é uma assembleia de vencedores. O cara pensa que é tubarão, mas a política é mutante. E na próxima, né, no próximo na próxima eleição, no próximo pleito, ele talvez não esteja com essa bola toda. Ele seja a sardinha. Seja só um Nemo. E ele vai descobrir que é sardinha. E tem, professora, tem uma situação importante que as pessoas não estão se apercebendo sobre esse distritão, que é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre fidelidade partidária, que é toda calcada em que o voto majoritário, o cargo majoritário, não precisa guardar fidelidade, ele pode sair sem manter o partido. E o voto proporcional precisa. Se a gente mudar para distritão, 100% dos nossos vagos serão majoritários. Então, a gente vai acabar, por via transversa, com a fidelidade partidária. Mas, então, Bruno, você sabe que já há todo um construído, a gente vem observando aí, de se acabar com o Instituto da Fidelidade Partidária, o que, ao meu sentir, acho que nós vamos ter um prejuízo, né? Porque nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Isso. E ainda tem, doutor, só para esse exemplo de Nova Iguaçu que o senhor deu, hoje, como a situação está proposta, não há redesenho de distritos. Até porque isso é um problema em todo mundo, né? Quem vai desenhar esses distritos e se esse desenho vai ter algum viés ideológico ou até sectário. Nos Estados Unidos, a gente tem desenhos, por exemplo, que excluem minorias, latinos, negros. Inclusive, Bruno, isso daí é um dos maiores problemas, né? Em se tratando de sistemas eleitorais, é o malappointment, né? O desenho do distrito pode ser feito ou para beneficiar um grupo, não é isso, Bruno? Ou também para prejudicar alguém que se deseja que seja prejudicado. Aí, para fugir dessa discussão, doutor, o Congresso está usando o pior mundo, que é fazer o distrito igual à circunscrição atual. Então, o distrito que o senhor está falando hoje não seria o distrito de Nova Iguaçu, seria o distrito do estado do Rio de Janeiro. E os 50, 60 mais votados no estado ganhariam. Isso implica em, por exemplo, o eleitorado de Silva Jardim, de Natividade, não conseguir influenciar.
Porque se a pessoa conseguir 100 mil votos na capital, num universo de 4 milhões de eleitores, muito provavelmente ele não vai precisar ir a Silva Jardim pedir voto. Então, aqueles rincões vão ficar abandonados. O que acontece é isso, eles não vão ter representatividade. Olha, gente, aquele eleitor passa a ser de segunda categoria. Olha, a gente deu um pontapé inicial nessa temática. É uma temática que não tem quem não tenha interesse sobre ela. Então, eu queria, primeiro de tudo, agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa de hoje, mas já deixar aberto aqui uma convocação, convite, para nós voltarmos um pouco mais à frente, depois que várias situações forem acalmadas, né? Porque, como a doutora Vânia bem disse, esse é um assunto que precisa ser cuidado com muita serenidade, muito equilíbrio, com um distanciamento republicano que as discussões merecem. Bom, mas hoje eu quero agradecer mais uma vez o doutor Bruno Andrade, ele que é secretário de Modernização do Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado, doutor Bruno. Doutora Vânia Aieta, ela que é presidente da Comissão de Direito Constitucional da nossa OAB do Rio de Janeiro, e, além de ser minha amiga, é um dos maiores expoentes em direito eleitoral do Brasil, quiçá do planeta Terra. Gente, olha, muito obrigado mais uma vez por vocês terem participado conosco. E você, meu colega advogado que assistiu o nosso programa, participe, divulgue, compartilhe nas suas redes, veja o site da OAB, o site da CAARGE, enfim, mande seus comunicados, suas críticas, sugestões, porque você é que faz o nosso programa chegar cada vez mais longe. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Tchau.